frente com a vida, porque aqui a gente não desvia dos desafios. A gente olha para eles de frente, com leveza, coragem e o coração aberto. Eu sou Camila Dourado, né? Uma mulher multifacetada e dentre essas faces eu sou psicóloga, uma coisa que eu amo fazer, apaixonada pela vida e pela capacidade do ser humano de se reinventar. E essa é Maria Isabel, sou psicóloga também, sou esposa, mãe, né, e profissional. Estamos aqui para falar da vida e é isso, coisas lindas que a vida acontece, coisas difíceis e vamos vivendo a vida. E juntos a gente te convida, né, para um papo de frente com a vida. E o nosso tema de hoje é um tema muito, muito, muito legal, né? É sobre a arte de recomeçar. Como enfrentar mudanças e renascimento ao longo da vida, né? E aí, quando a gente fala de recomeçar, a própria palavra já dá um medinho, né? Que é isso, gente? Do que a gente está falando, né? Mas eu queria que a nossa conversa girasse em torno de a arte de recomeçar como a habilidade de se reinventar, de fazer de novo, de dar um outro olhar, um outro significado, uma outra possibilidade, né? Mas o que de fato significa recomeçar, hein? Dar algo novo na vida mesmo, né? Você olhar, tá acontecendo alguma coisa difícil, ou tá acontecendo, ou a vida tá indo do jeito que você não tá gostando, então você olhar, tem que estar muito presente com você mesmo, né? Para você olhar e falar assim, não, preciso mudar, eu quero algo novo. E dá medo, claro que dá medo, né? O Jung fala que o recomeçar, ele é olhar para si mesmo e ser você mesmo, né? Então, é a presença com a gente, é confiar na gente e seguir, com medo mesmo. Mas aí, a hora que você fala, né? É olhar pra gente, é estar atento a gente, assim. Acho que aí já vem a pista, porque que é tão difícil para a maioria de nós estabelecer um recomeço, né? Porque a hora que eu falo assim, né? Que é uma nova oportunidade de fazer de novo, as pessoas já têm a ideia de que o que eu fiz estava errado. Ou de que eu perdi tempo, ou de que aquilo que eu investi não estava legal, né? Então, tem um quê de arrependimento. E acho que isso é a dificuldade da gente aceitar onde a gente está na vida. Isso é muito importante, né? A gente olhar para o passado, né? A gente vai se criticar? Vai. Mas a gente tem que integrar isso na gente. Porque se eu cheguei aqui hoje, foi com meus erros. Se eu sou quem eu sou hoje, foi com meus erros, né? Então, é muito importante você validar a sua história, né? E o Viktor Franklin, ele falava que a vida tem sempre um sim a ser dado. Sempre há um sim. E ele, né? Quem sabe a história dele, que ele viveu no Holocausto, né? Ele é o pai da logoterapia. Então, ele realmente viveu coisa muito difícil, né? E não desistiu, né? De novos começos o tempo todo, assim, sabe? Você falou, nem lembrava desse livro assim agora. Mas aí eu fico lembrando de quantas situações ele foi recomeçando lá no campo de concentração mesmo, né? Nossa, tá tudo errado aqui, deixa eu fazer outra coisa para garantir a minha sobrevivência e dos parceiros que ele foi fazendo no caminho, assim. Mas ele tinha que viver justamente a aceitação da realidade como ela era. Acho que em nenhum momento ele mascarou aquilo ali. Não impediu de que ele tentasse ver numa perspectiva positiva. Mas ele, hora nenhuma, mascarou, nossa, isso é isso, né? Quando ele relata a parte lá de quando ele dormia com fome, né? O que pensava, comer aquela água de batata, o que ele pensava que ele estava comendo. Eram as estratégias de sobrevivência, mas não uma negação da realidade. Uhum. E aí, a hora que a gente pensa, né? Essa coisa de seguir em frente. Mas dá medo. Por quê? Porque é desconhecido. Uhum. E o desconhecido assusta, né? Por quê? Porque a gente quer ter controle de tudo. A gente quer estar sabendo o que vai acontecer. E a gente nunca sabe. A gente pode ter tudo planejado, mas às vezes a vida vem, né? E faz você recomeçar na marra.
Então, você tem que estar sabendo que faz parte da vida os recomeços, né? E em qualquer altura da vida, assim, né? Se eu for colocar nós duas aqui agora, né? A Cutis pode até enganar, mas nós não somos tão jovens mais. Não somos mais tão jovens. E acho que aqui, com essa experiência, a gente está dando um recomeço, né? Na nossa história, tanto pessoal quanto profissional. O arriscar, o medo de fazer isso aqui, mas ainda assim fazer, ele é um start para um novo começo, né? Como é que você falou? É dizer, a vida sempre diz um sim. A gente sempre tem algo na vida que dá para dizer sim. Sim, né? E o dizer sim para isso também é assustador. Mas também é um campo de possibilidade. Sim, sim. E assim, né? E o nosso ego, ele briga, né? Porque o nosso ego, ele tá lá pronto. Ele quer tudo certinho, ele tá lá, o script pronto, tá o currículo pronto, e ele quer viver daquele jeito. Só que o ego, às vezes, não é nosso amigo, porque ele trava a gente no ter, né? E esquece que a gente é ser humano e que a gente tem que ser, né? Então, isso é muito importante, a gente olhar pra gente, sempre isso, né? Olhar pra você com a sua sombra, com a sua luz, e aceitar isso e seguir. Para mim, assim, eu falo em especial, para mim é muito difícil, porque eu adoro um planejamento. Eu preciso de um planejamento, assim, sabe? Eu preciso colocar no planner, ver no papel lá, assim, né? Mas eu vejo que ao longo dos anos, em especial nos últimos 10 anos, eu fui conseguindo refazer o plano. Eu ainda preciso de um plano. Eu ainda preciso de um papel que me dê data, que me dê prazo, que me dê previsibilidade. Eu acho que isso me deixa mais tranquila. Mas eu fui conseguindo ser mais flexível quando o plano muda, sabe? E acho que o recomeçar é isso. Não que não me é assustador. Para mim é absolutamente assustador. Mas eu fiz alguma coisa na minha cabeça. Mais assustador, pior era eu continuar do jeito que eu estava, não estando bem. Sim, eu acho isso que você falou é importante. É importante a gente ter um roteiro, né? Mas é importante você saber que esse roteiro pode ser mudado a qualquer momento, né? Então, a vida, ela traz isso, né? Tem aquela música que eu acho linda, Aquarela, né? A vida é uma astronave que tentamos pilotar, né? Mas sem medo, sem idade, ela vem e muda a rota, né? Ela muda a rota da situação. E daí, como é que faz? Né? Então, tem que ter essa flexibilidade que você está falando, né? Calma, respira, deixa eu ver como que está hoje. Como que tá agora? O que eu vou fazer com isso? Eu não tinha, não. Assim, eu lembro quando eu deixei um trabalho que eu adoeci mesmo no trabalho. E eu amava o trabalho. Então, eu amava o trabalho. Ele não me fazia bem. E o que ele não me fazia bem? As coisas não eram do meu jeito. Do jeito que eu entendia que era o ideal. De fato, o jeito que eu entendia era bom, menino. Se fosse do meu jeito, ia ser excelente. Mas não dava, né? É do campo do impossível. E aí, quando eu decidi sair do trabalho, eu levei 1 ano ruminando. 1 ano trabalhando em terapia, que eu não dava conta de continuar no trabalho. E aí, quando eu tive coragem de pedir definitivamente as minhas contas, que eu cheguei no RH muitas vezes e desistia, né? O meu aviso durou 2 meses. E acho que foi nisso muito que eu entendi, nossa, não dá para eu continuar sendo inflexível dessa forma, porque eu adoeci. Tudo quanto é it, eu colecionei. Tudo. Até otite recorrente, igual o menino tinha. Eu tinha, ainda bem que o otorrino trabalhava no mesmo lugar que eu, mas eu ia no otorrino 1 vez no mês quase, né? E aí eu fui vendo o quanto que isso vai engessando a gente. Mas eu consegui pedir a conta, consegui sair, mas eu levei 1 ano para eu conseguir recomeçar de novo. Então, você tá vendo? E o corpo, ele vai gritar, né? O corpo grita na nossa teimosia. Porque você tem que olhar a vida, né? A gente precisa olhar a vida. Porque senão vai dar urticária, vai dar psoríase, vai dar, né? Estômago, né? Que nem você deu, otite. Labirintite. Eu cheguei a tomar muito tempo remédio para labirintite. Depois que eu consegui sair do trabalho, eu nunca mais tive nenhuma crise de labirintite. Ai. Nunca mais. Quando eu achei que era crise de labirintite, era Beatriz.
Não era crise de labirintite, era outra coisa. Né? Era chuchu. Era o meu chuchuzinho. Mas o quanto que a gente precisa ser sensível a isso, assim, sabe? Que às vezes você fica enrijecido em uma situação que não tá te fazendo bem por medo da mudança. Por falar, não posso começar de novo. A gente tem que se tratar melhor, né? E não querer ir nesse script o tempo inteiro. Né? Olhar para o que a gente quer. E é difícil, às vezes, olhar para o que a gente quer, porque, às vezes, que nem, né, o recomeço. O que traz recomeço? Às vezes, uma perda do emprego que você gosta, né? Que nem no seu caso, você saiu porque você queria. Mas, às vezes, a gente perde emprego que a gente ama muito. Uhum. É um recomeço, vai ter um processo difícil. Às vezes, você sai de um casamento, né? Por mais que, às vezes, você queira sair do casamento, é sempre difícil sair de um casamento. Né? Eu vejo muito isso no consultório. Então, é uma dor, ninguém quer sensação de fracasso, né? Então, e vai ser um recomeço. Você tem que recomeçar tudo, de uma vida de casado, de 10, 20 anos, para uma vida de solteiro. E o tanto que mudou de 10, 20 anos para cá, né? Então, você sai hoje é diferente do que era. Vamos supor, eu casei faz 30 e tantos anos. Então, é totalmente diferente o mundo do jeito que era para o que é, né? Então, é um recomeço em todas as nuances, né? E aí, para esse recomeço, você tem que encarar o luto, né? Isso, tem que encarar um luto. Que passa por várias fases, né? Que são fases de raiva, de barganha, de aceitação, E tudo isso é junto, né? Tudo junto e misturado, né? Não é que tem uma regra, né? Vai dar depressão, vai dar... são as fases mesmo, que isso daí é visto e é natural. Passa. Se você perdeu o emprego que você gostava, tudo, você vai passar por essas fases, né, do luto. E até a gente aceitar, mas é aquele negócio, aceita que dói menos, querida. Aceita que dói menos, né? Mas acho que o aceitar é porque a gente tem apego nas coisas, né? A gente não quer desapegar. Eu entendo que, né, nessa questão do trabalho. E eu amava o trabalho, eu amava o que eu fazia lá, eu gostava das pessoas, assim, não era o ritmo que não me fazia bem, o problema era eu, não era o trabalho. Hoje eu tenho clareza de que o problema era como eu me relacionava com o trabalho, né? Eu amava aquilo ali, mas pensa ser um ano ruminando aquilo ali. Eu não queria desapegar, mesmo que aquilo me fizesse mal, né? Às vezes você está lá no casamento, tem 10 anos sofrendo, mas você não quer desapegar daquela relação, né? E pelo medo do novo, pelo medo de ter que começar de novo, né? Sim, às vezes você vai negando uma realidade, né? Você vai negando aquilo que está claro. E adoece. E adoece. Porque o corpo, ele não... O corpo e a mente, eles estão interligados, não é separado. Então, o que eu sinto, o que eu penso, a forma que eu comporto, o corpo vai sentir. E vai se transformar nisso, né? Então, é muito sério, né? Sim. É difícil recomeçar, é difícil, mas pior é ficar do mesmo jeito. Pior é ficar do mesmo jeito. Porque um passinho que você dá, você já está em outro lugar, né? Então, você tem que dar um passinho. E pode ser um pouquinho por dia, né, gente? A mudança. Não precisa ser uma mudança brusca, né? É um pouquinho por dia, você se respeitando, você se olhando, às vezes procurando ajuda, né? Que é importante você ter até uma rede de apoio para você conversar, né? Claro, fazer terapia é ótimo, maravilhoso, mas se você não tem essa oportunidade, de repente ter uma rede de apoio, alguém que você possa conversar, né? Que possa te ouvir, né? Para você perceber essas fases também do luto, que você vai negar, né? Que você vai sentir raiva, né? São coisas que vai passar, né? É um processo que passa, né? Desde que a gente permita que passa, porque tem gente que fica no sofrimento, né? Fica na dor, naquele sofrimento, e daí fica mais difícil. Então, é igual a Camila falou, né? Aperta, como que é? Solta que aceita que dói menos. Né? Porque para fluir, a vida precisa fluir, né? E assim, a gente tem que... A vida tem tanta coisa bonita, né? Tem coisa difícil, claro, né? Mas ela tem tanta coisa bonita, a gente precisa
começar a apreciar essas coisas na vida da gente, né? Apreciar o que tem no nosso dia a dia. Apreciar o céu de Goiânia, que eu falo que o céu de Goiânia é tão lindo. Precisa apreciar isso, né? Eu que venho de São Paulo, esse céu azul aqui, o de São Paulo é cinza. Então, assim, eu sou apaixonada, essas araras voando. A gente precisa apreciar isso, porque não é só coisa negativa, né? E, às vezes, o nosso cérebro fica muito negativo. E, a partir do momento que eu vou aceitando, que eu vou olhando para as coisas boas que tem na minha vida, eu vou agradecendo essas coisas boas, né? Vai mudando, é neuroplasticidade, né? Vai mudando a sua forma de... As sinapses mesmo, vai fazendo outro caminho cerebral, de neurônio, né? Outro caminho neural, né? Então, é muito importante a gente estar aberto a ver as coisas de forma mais positiva. E aí, dessa forma, eu vou entendendo que eu recomeço todo dia, a hora que eu acordo. Uhum. Sim, sim. Né? Não é um novo dia, ele está em branco. Você tem o planejamento, mas tudo que está planejado vai acontecer ainda. Né? Não vai ser direitinho, certinho, né? Vai acontecer. A gente vai encontrar pessoas nesse dia. Então, tá tudo novo. E a gente pode acordar o dia, né? Tem dia que eu acordo assim, ai, não desânimo. Eu falo, não, o que é isso? Já olho pro céu, já olho pro sol e vamos dia, bom dia, vida e vamos embora. Porque a hora que você faz isso, já muda. O seu corpo já muda, você já não sente mais aquele desânimo. Experimentem. Até a postura, né? A neurociência já fala, né? A postura do super-homem, né? Você fez isso aqui, seu cérebro já interpretou de outra maneira, né? Então, isso é importante, é o poder da presença, né? É a gente estar presente aqui, ó. Por que eu tô assim? Por que eu tô desanimada? Tá, pode ser que você está passando pela coisa difícil desse recomeço. Pode ser que você está no meio do divórcio, pode ser, né? Tá tudo acontecendo. Mas e aí? E sua vida? É a sua vida, né? Você vai cuidar dela. Como que é, né? Você vai cuidar dela bem, você vai cuidar dela mal, você vai cuidar dela sendo positivo, você vai cuidar dela sendo negativo. Né? Então, olhar para a sua vida, não tem bem maior que a sua vida. Né? O eu te amo, né? Até o eu vem na frente. Então, é você primeiro. A gente tem que se olhar. E aí, às vezes, o que nos impede desse olhar respeitoso, né, com a gente mesmo, são justamente as crenças que a gente foi acumulando na vida, né? Eu não sou capaz, eu não vou dar conta, funcionou para fulana, mas não funcionou para mim. Como é que eu vou refazer isso aqui agora, desse ponto de partida? Para mim não vai dar certo. A gente vai acumulando tanta crença limitante na cabeça, né? Nossa, vai ficar redundante a gente falar de casamento, nem era a propósito, mas até nisso, assim, quantas pessoas a gente vê no consultório que não saem da relação porque não se sentem capazes de cuidar da própria vida sozinho? E eu não falo nem só financeiramente, não. A pessoa não consegue se ver longe do outro, acha que não vai dar conta de resolver as coisas, acha que não vai dar conta de cuidar da casa, não vai dar conta de educar os filhos, né? Não é só uma dependência emocional, é um olhar muito limitante sobre si mesmo. Sim. E a vida ela é muito grande. E a vida sabe mais que a gente. Então, a gente precisa confiar na vida. Porque a vida, ela é uma coisa grande. Assim, não estou conseguindo falar em palavras, mas, assim, tem toda uma situação por volta disso que está te apoiando também, né? Vamos colocar um pouquinho de espiritualidade. A gente não é sozinho em nenhum momento, nem quando a gente dorme, a gente está sendo cuidado, né? Eu acredito muito nisso e isso me faz muito bem. Acreditar, porque eu me sinto mais forte. Falo assim, não estou sozinha, entendeu? Não, tô aqui firme e tô indo com a galera, onde eu vou. E a hora que eu mudo, o ambiente se ajusta à minha mudança. A minha mudança sempre vai impactar alguém. Sim. E é tão bom ver isso, né? Porque você já vê, o outro olha assim, e aí? E ele já vai mudando também. Ele vai para encaixar nessa engrenagem, né? Porque estava funcionando de um jeito. Você muda, vai funcionar de outro jeito. Porque vão ter que te aceitar, né? E quem te ama vai te aceitar feliz de ver. Porque geralmente a gente muda para melhor, né, gente? Nem todo mundo. Nem todo mundo. Tem gente que é mais pessimista, né? Nem todo mundo. Não, tem gente que é pessimista e acontecem as coisas, ele continua, né? Continua na dor, né? Na vítima, né? No vitimismo. E a gente não é vítima, não. Se a gente for para vítima,
a gente não sai do lugar, né? A gente tem que ir para olhar para esse recomeço e ver ele como uma arte mesmo, né? Se a gente pensar, me veio aqui, se a gente pensar nos artistas, né? Olha como eles estão lá na dor, geralmente você vai sublimar isso, né? Você vai lá fazer uma tela, você vai colocar aquilo que está dentro de você. E aquilo que está dentro de você vai, a partir do momento que está pintando, ele vai expondo aquilo e vai se curando internamente, né? Então, e olha que coragem, né? Ainda põe lá e a gente, às vezes, apaixona naquilo, né? Acha lindo, porque a arte é muito lindo, né? Não só pintura, como, né? Como filme, tudo, né? Música. Ai, música é maravilhoso para ajudar a gente, para fazer a gente aquietar um pouco e olhar para dentro. Te reconecta, né? Desacelera, se reconecta, você escuta, você processa, você sai do caos que você mesmo criou, que a maioria do caos que a gente vive é a gente mesmo que cria, né? Você sai do caos ali e vai para uma zona onde você consegue enxergar tudo o que está acontecendo com clareza. Porque você desacelerou, você desprogramou, né? Acho que a palavra é bem essa, é desprogramar, né? Acho que para recomeçar a gente precisa se desprogramar. É isso que você falou, né? O caos é a gente que faz. Isso é muito importante, né? A gente ter a autorresponsabilidade de olhar. Se minha vida está assim, é porque de alguma forma eu deixei chegar aqui, né? Eu não pus limite, né? Porque às vezes, o outro é o outro, mas eu que tenho que pôr limite no outro, né? Se eu estou deixando, eu vou encolhendo. Na hora que vê, você está perdendo seu espaço. Sim, o outro pode fazer um monte de coisa, mas da mesma forma que o que ele faz me afeta, o que eu faço também o afeta. Também o afeta. Então, eu tenho que ter muita consciência de qual está sendo o meu posicionamento, né? O que de mim, da minha postura, faz com que o outro responda daquela forma, assim, sabe? Ontem eu atendi uma moça, assim, vou resumir de uma maneira bem discreta para não expor ninguém, né, claro, mas eu ainda falava assim, querida, olha a função do seu comportamento na sua família todinha, né? E um comportamento absolutamente adoecido, tá matando essa pessoa. E uma menina linda, talentosa, assim, sabe quando você olha para a pessoa e você vê uma potência muito grande, mas paralisada aqui, ó. Mas o comportamento dela mantém a doença do sistema familiar todinho. Aí ela reclama do sistema familiar. Mas olha quem está mantendo, olha a manutenção. É uma manutenção desde que ela nasceu. Então, você vê como é sério, né? E às vezes é difícil, gente, a gente vê isso sozinho, né? Porque você está inserido ali naquele sistema, como que você vai ver? Como que você vai enxergar? A gente precisa sair da ilha para ver a ilha, né? Como que você vai enxergar para você falar, nossa, olha, meu comportamento está alimentando isso. Nossa, realmente, esse cara me fez pensar agora. É uma pessoa que tem muito desejo de recomeçar, muitos sonhos, mas que não sai do lugar. E se não sair do lugar, vai ficar no lugar. Não, aí ela fica esperando que o outro a libere para recomeçar, entendeu? Não, mas estou esperando o fulano fazer isso para mim, para eu poder viver minha vida. Estou esperando o ciclano fazer assim para eu poder viver minha vida. Mas não dá, tem que ser agora, tem que ser a gente, assim, né? Às vezes a gente culpa muitas circunstâncias, né? Nossa, eu não estou feliz na minha carreira, mas eu vou começar outro curso agora. Ou eu vou mudar de trabalho agora, ou eu vou mudar o rumo da minha carreira agora. Nessa altura do campeonato, depois de tanta coisa que eu já fiz. Sim, porque se o que você está fazendo agora não te atende mais, você tem que ir para outro lugar. Tem tanta gente, né, que tem profissões e muda. Eu estou tentando lembrar, tem um filósofo aí que é famoso, ele deixou a medicina para ser filósofo. Pensa, né? Para a família dele foi super difícil aceitar, mas era o coração dele que queria. E onde que ele está? Está aí, super famoso. Né? Eu esqueci o nome dele, não estou lembrando aqui agora. Mas ele era médico, entendeu? O Fritz Perls, né? Médico, psiquiatra. E desenvolveu a teoria que eu sou apaixonada, assim. Mas ele saiu de um departamento para outro, assim,
Hoje, acho que hoje é tudo muito mais integrado, né? Mais interligado na ciência. Mas na época dele lá, não era. Não era de jeito nenhum. Mas ele deixou a medicina para praticar uma outra coisa e que fazia sentido para ele, né? Uhum. E que fez muito tempo e que depois conheceu a esposa, enfim, que também mudou de rumo, né? Também médica que foi fazer outra coisa. Então, assim, a gente precisa ir se permitindo viver com coerência com quem a gente é. E para ter coerência com quem a gente precisa aceitar nossas mazelas. Porque a gente não é perfeito, ninguém é perfeito. E não temos que ser perfeito, não, gente, é o peso. Não é? Fala assim, ai, você é perfeita. Nossa, que peso, horrível isso. Não, além de peso, se você me diz, se eu digo, é de uma prepotência muito grande, porque eu estou assumindo o lugar de Deus, entendeu? Pois é. Até onde eu sei é o que é perfeito em tudo. Pensa a minha prepotência, a minha arrogância em querer ser perfeita? Sim, é isso mesmo, a prepotência, né? Então, vamos, né, sair da nossa insignificância e descer, né? Porque é muito mais fácil, gente, falar assim, olha, eu sou pequena e a partir dessa minha pequenez eu quero fazer algo bom para mim, né? E, consequentemente, se você está cuidando de você, vai reverberar, né? É igual o cuidado do meio ambiente. Nossa, mas eu não joguei a latinha, o copo descartável na rua, mas todo mundo jogou. Qual é a diferença? Poxa, a minha parte eu fiz. Então, o menor impacto daquele copo descartável ali, eu assumi. Eu acho que isso que é a minha pequenez, né? A minha pequenez nesse mundo imenso, quando se junta com a sua pequenez, ela fica grande. Sim, sim, né? Não é lindo? Onde que o rio deságua, né? Ele vai correndo, né? Passando pelas pedras, passando pelas cachoeiras e ele chega no mar, né? Ora, a nossa pequenez vai fazer a gente ficar grande, porque é na humildade que a gente fica grande, né? Não é na vaidade, não é na arrogância, porque quando a gente está muito na vaidade, muito na arrogância, a gente está inseguro, né? Se eu estou humilde, eu sei que ninguém é melhor que eu e eu não sou melhor que ninguém. E a partir daí que fica mais fácil. Assumo meu lugar, né? Nesse mundão lindo. E, às vezes, a gente tem tanta culpa de coisas que a gente fez no passado, né? Só que é o passado, passou. A gente não tem que ficar olhando para isso. E a vida aqui para frente? Né? Olhar para a vida e falar, eu posso fazer diferente agora. Então, o recomeço tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem. Tem para ter essa coragem mesmo de falar que tá ok. Eu errei mesmo, né? Assumir que eu errei e ter a cara de pau de estabelecer um novo caminho mesmo, assim. Porque até socialmente falando, né? Vamos pensar aqui que amanhã a gente resolva querer trabalhar com outra coisa. O que as pessoas vão falar da gente? Vocês vão fazer isso agora? Vocês estão malucas? Você nem conhece isso, você vai ter que aprender, você vai ter que fazer um curso, você vai ter que não sei o quê. Você vai deixar tudo que você construiu de lado, né? E aí isso vem com um peso muito grande, porque fica parecendo que, nossa, realmente, eu estou sendo ingrato, eu estou negando a minha jornada. Não, eu estou aceitando que a vida tem ciclos. E não é bom? Tudo tem ciclo, né, gente? A natureza tem ciclo, né? Primavera, verão, outono, inverno, cada ciclo é algo que a gente recebe, né? Então, a gente também. A gente não precisa ficar estático. É a mudança que faz a gente crescer. É a mudança que vai fazer... É o recomeçar, né? Na transpessoal, tem uma coisa que eu gosto muito, assim, que fala que é a morte e o renascimento do ego, né? Não é a morte de morrer, não, de velório. É a morte de você olhar para quem você é e refazer aquilo. Então, é olhar para aquilo e falar assim, eu quero ser diferente. Isso não está funcionando, eu não estou feliz. Né? Então, a gente deixa aquele ego, aquilo tudo que eu estava querendo ser, que não está me fazendo bem,
para buscar outra coisa dentro da gente, né? Internamente. Porque começa de dentro para fora. É difícil, né? É difícil, não é fácil, não. Não é que é fácil, né, gente? É um processo. A morte, né? E no fim das contas, a gente morre todo dia um pouquinho. Sim, né? Hoje eu tenho menos vida do que eu já vivi, né? Não tem... Por mais que eu viva 100 anos, eu já vivi mais da metade. Então, é essa questão. A gente morre um pouquinho cada dia. Então, a gente tem que fazer o dia ser bom, a vida ser boa, aproveitar, né? Mesmo com as coisas negativas, doídas, né? Porque tem coisa que dói na alma, né? Mas a gente tem que pegar essa dor e fazer dela uma coisa boa para a gente, né? Mas eu acho que é bem isso daí, assim, né? Eu volto lá na minha vivência lá, assim. Acho que eu era de uma rigidez tão grande, não que eu não seja hoje, tá? Hoje eu sou menos. Mas aí tinha uma rigidez tão grande que não compreendia que a dor de estar vivendo do jeito que eu estava vivendo era muito maior do que a dor de dar um novo caminho para mim. E aí, quando eu deixei o trabalho, assim, né, eu falo que eu briguei com a psicologia. Eu fiquei 1 ano sem exercer mesmo, nada. Eu inventei 1000 coisas, fracassei em todas elas, porque não era meu caminho. Então, eu fracassei com louvor, sabe? Gabaritei. Até eu entender que estava doendo muito mais daquele jeito do que eu deixar um novo chegar. Hoje eu acho que eu sou até muito abusada, assim, sabe? Vou trocando de roupa e trocando de cara e trocando de vida mesmo assim hoje, né? Hoje eu não me prendo tanto, assim. Mas era uma dificuldade tremenda de fechar o ciclo. Hoje eu já sinto que se não é o meu, né? Eu tenho uma paciente que fala, Camila, você tem uma necessidade de fechamento, né? Falei, tem, minha querida. Tenho, porque se o trem tá aberto aqui, ele me incomoda. Foi por isso que eu sou da Gestalt, porque a gente busca fechamento. Né? A busca pelo fechamento. Senão, a gente vai ficando com aquele tanto realmente de Gestalt aberto na vida. Sim, daí não dá, gente. Porque daí você fica pulando, a sua mente vai pulando, né? Para cada situação. Daí fica difícil, né? Você estava falando aí, eu lembrei, né? De dor, essas coisas. Eu já trabalhei em UTI, né? Como psicóloga. E eu cheguei a ter herpes zoster de tanta dor que tem lá, né? De tanta perda que acontecia lá, né? De pessoa jovem, né? Era uma UTI que atendia mais trauma, né? Então, tinha muito acidente de moto, né? Então, tinha muita dor mesmo, né? Daí, eu fiquei também 1 ano para sair de lá, assim. Eu trabalhei lá 5 e no último ano, assim, eu falei, gente, eu quero sair, né? E foi... O que me fez sair foi a morte de uma criança, que daí eu não dei conta. Né? Daí eu falei, não quero mais isso pra mim. Porque era muita dor, por isso que eu tô falando. Tem coisa que é muito dolorido. Pensa, era doído pra mim, imagina pra essas famílias, né? Então, era uma coisa muito forte, né? E eu já tava com consultório, então eu fui, né? Mudando também, né? De psicólogo hospitalar para psicóloga clínica, né? Que era muito mais tranquilo perto de uma UTI. É interessante que quando tinha paciente que descobria que eu era psicóloga de UTI, falava assim, nossa, mas daí eu não tenho problema nenhum para você, né? Porque eles viam a dimensão que é também, né? A gente ter um parente lá dentro da UTI, porque é doído, né? Porque tem gente que vai... Eu acho assim, UTI é o melhor lugar dentro do hospital, né? Porque assim, é médico 24 horas, monitoramento 24 horas, mas quando a gente vai para lá é porque tá grave. Então, assim, já dá aquela insegurança dentro da família e, às vezes, até dentro pro paciente que está consciente, né? Se ele entra ali consciente, ele também fica com medo, né? E ali mesmo está lutando pelo recomeço, né? Dentro daquela UTI, já está fazendo planos. Assim, eu via muita gente fazer plano ali dentro, né? E gente que ficou lá meses, né? E fazendo planos ali dentro mesmo. Então, assim, é bacana também você ver essa resiliência, né? Você fala assim, né? E não tem essa conversa de que você se acostuma com a vivência daquela dor. Isso é mentira. Eu acho que você veste uma couraça, né? Uma armadura para tentar não sentir a dor. Mas que você se acostuma com aquilo ali, não.
Eu sempre digo, não nasci para ser psicóloga de UTI nem oncológica. Eu não sei para que eu fiz especialização em psicologia hospitalar. Até hoje eu não entendo. Sabe quando você vai levada pela circunstância? Eu fui levada justamente pelo lugar que eu trabalhava, né? Eu amei a especialização, amei. Aprendi demais, né? Mas, definitivamente, aquele livrinho, O Psicólogo Vai ao Hospital, para mim, ele era um livro lindo, mas ele não faz sentido na Camila, principalmente a Camila de agora, porque eu não dou conta de sustentar a armadura. Porque às vezes a gente vai criando uma armadura. Não é que, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, que médico frio, não é. Ele tá com uma armadura para ele dar conta de lidar com aquilo tudo, gente. Tem que ter uma armadura, tem que criar aquilo, né? Não tem como ele sobreviver ali, ainda é a profissão dele diariamente, né? Porque tem médico que é especialista em UTI, né? Que é isso mesmo que ele faz, né? 24 horas. Não, aí você pensa, um cara, sei lá, tem 20 anos de profissão, ele trabalha em 3 UTIs diferentes, cada UTI, sei lá, 50 pacientes semanais, né? Vai tendo uma rotatividade grande daquilo ali. Você não dá conta de absorver aquele tanto de dor, de perda, de sofrimento, que não é só o do paciente, né? Tem a equipe, tem a família, um tanto de atravessamento ali. Se você não desenvolver uma estratégia, um recurso, você não dá conta mesmo, não. E nós temos recursos internos, né? Só precisamos descobrir eles, né? Só precisamos descobrir eles. E para descobrir eles, a gente tem que parar e se ver. Sim. E para a gente se ver e recomeçar, eu acho que tem o ponto decisivo aqui para nós, assim, sabe? A gente precisa estabelecer metas que sejam reais. Acho que é isso que vai dar a grande virada de chave também, né? Para que um recomeço seja realmente bem sucedido. Ele tem que estar apoiado no que é real e não no que é idealizado. Aí a gente também idealiza, né? Fantasia muitas coisas. Você tá querendo que seja ideal o seu agora. Aí a hora que você pensa, não tá tão ideal assim, você quer partir para um outro ideal. E não é. É realmente real. É o eu real, né? Tem o eu real. A gente fica, às vezes, no eu ideal. E é o eu real que a gente tem que olhar. E tem que confrontar com ele. Falar, meu querido, vem cá. Senta aqui, né? Que nós vamos conversar. Senta aqui, amigo. Vamos ter um cara a cara aqui agora. Né? Vamos pôr aqui na mesa aqui, né? Como é que a gente está vivendo. E, às vezes, a gente fala, né? A Rafa fala que a gente tem que fazer reunião com a gente mesmo, né? É sentar mesmo com a gente. Ó, vamos aqui alinhar as metas e as expectativas, sabe? É isso que vai fazer com que a gente realmente não tenha o medo do recomeço. Isso não significa dizer que ele vai ser fácil. Significa que eu consigo desenvolver esses recursos desde que eu esteja ancorado na realidade. Mas só é real, gente, quem está no aqui e agora, quem vive a vida, quem não foge do que está acontecendo. Isso. Então, se você está recomeçando, confie em você. Confie em você, né? Peça ajuda. Olhe para dentro de você, porque aí tem recurso. Sim, pequenos passos geram grandes mudanças. Tem jeito, sempre tem jeito, né? Tudo que é grande hoje, ele foi pequeno um dia. Não é lindo isso? Chega, me emociona essas viagens. Você chega, me emociona. E eu acho que o mais rico da clínica, né? Acho que diferente de nós que saímos do hospital e fomos para a clínica, é justamente ver isso assim. Cada paciente que você acompanha, que vai embora, que recebe a alta, né? É alguém que teve coragem de recomeçar. Sim. De recomeçar. E às vezes a gente vai até precisar rir da gente mesmo, né? E mudar. A partir dali, falar assim, não, eu fiz isso até aqui, mas agora, ó, né? E vamos. E vamos que vamos, né? E a gente vai ficando por aqui. Valeu! Pensa aí o que vocês estão precisando recomeçar, o que está precisando ser reconstruído, o que precisa se refazer. Saia da zona do conforto, que é desconfortável, né?
bora viver, né? A gente vai ficando por aqui, mas lembre-se, viver é um ato de coragem. E você não tá sozinho nessa caminhada. Conta com a gente aqui, né? Pra gente ir ficando de frente com a vida, encarando a vida de frente e descobrindo novos caminhos. Isso. Se deixe florescer.